Alô, alô, boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Thiago Piloto, sou psicólogo, mestre em psicologia, supervisor e terapeuta. Hoje eu estou convidando vocês para iniciar um novo projeto comigo. Esse é canal do YouTube, ao mesmo tempo em que iniciaremos também a leitura conjunta de um livro fantástico. A ideia é que a gente leia vários livros diferentes ao longo do tempo. Alguns serão de história, outros serão de psicologia, uns serão de método, outros serão de epistemologia, e por aí vai. Vamos ver. Se vocês tiverem alguma sugestão ou algum pedido para a gente ler em conjunto, é só colocar aqui na descrição ou mandar uma mensagem para mim que a gente grava. O livro escolhido dessa vez é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Ela é uma repórter jornalista fantástica e eu escolhi esse livro porque ele tem um valor histórico absolutamente importante, principalmente à luz dos últimos acontecimentos brasileiros. Quando a gente vai pegar, por exemplo, os Yanomami, e o genocídio que tem acontecido com os Yanomami, o que aconteceu em Barbacena não se afasta muito disso. E numa tentativa de um resgate histórico e material da importância do que a psicologia representa, e da forma como nós, psicólogos, e daqueles que se interessam pela área, podemos contribuir. Mesmo que você não seja psicólogo, conhecer a história é absolutamente importante para não cair em discursos ideológicos bobos e baratos. Para hoje, a ideia do vídeo é lermos o primeiro capítulo do Holocausto Brasileiro, e eu lerei também o prefácio maravilhoso da Eliane Brum. Eliane Brum também é uma jornalista, repórter fantástica, uma historiadora também, que luta contra o esquecimento. E, assim como Daniela Arbex, ela também é uma escritora da mais alta categoria. Inclusive, já deixo aqui a recomendação, Brasil, um país de ruínas, dela mesma, da Eliane Brum. Então, a ideia de hoje é lermos o prefácio e o primeiro capítulo. Coloca um fone de ouvido, pode encostar aí, vá lavar uma louça, varrer o chão, dirigir. Quer dizer, não, se você estiver dirigindo, não fique olhando para a tela. O repórter luta contra o esquecimento. Transforma em palavras o que era silêncio. Faz memória. Neste livro, Daniela Arbex devolve nome, história e identidade àqueles que até então eram registrados como ignorados de tal. Eram um não ser. Pela narrativa, eles retornaram, como Maria de Deus, internada porque se sentia triste, Antônio da Silva porque era epilético, ou ainda Antônio Gomes da Silva, sem diagnóstico, que ficou 21 dos 34 anos de internação mudo porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. São sobreviventes de um holocausto que atravessou a maior parte do século XX, vivido no Colônia, como é chamado o maior hospício do Brasil, na cidade mineira de Barbacena. Como pessoas, não mais como corpos sem palavras, eles, que foram chamados de doidos, denunciam a loucura dos normais. As palavras sofrem com a banalização. Quando abusadas pelo nosso despudor, são roubadas de sentido. Holocausto é uma palavra assim. Em geral, soa como exagero quando aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra. Nesse livro, porém, seu uso é preciso, terrivelmente preciso. Pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinham sido, a maioria, enfiadas nos vagões de um trem, internadas à força. Quando eles chegaram ao Colônia, suas cabeças foram raspadas e as roupas arrancadas. Perderam o nome, foram rebatizadas pelos funcionários, começaram e terminaram ali. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante. Eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo menos 33 eram crianças.
Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam no lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas mães. As pacientes conseguiam proteger sua gravidez passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. Mas, logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. Este foi o destino de Débora Aparecida Soares, nascida em 23 de agosto de 1984. 10 dias depois, foi adotada por uma funcionária do hospício. A cada aniversário, sua mãe, Sueli Aparecida Rezende, epilética, perguntava a médicos e funcionários pela menina. E repetia: uma mãe nunca se esquece da filha. Só muito mais tarde, depois de adulto, Débora descobrira sua origem. Ao empreender uma jornada em busca da mãe, alcançou a insanidade da engrenagem que destruiu suas vidas. Essa é a história que Daniela Arbex desvela, documenta e transforma em memória, neste livro-reportagem fundamental. Ao expor a anatomia do sistema, a repórter ilumina um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a conivência de médicos, de funcionários e também da sociedade. É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão, menos ainda uma bárbara como essa. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, esteve no Brasil e conheceu o Colônia. Em seguida, chamou uma coletiva de imprensa, na qual afirmou: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como esta. Quando começou a apurar a série de reportagens que marcariam o nascimento desse livro, Daniela descobriu-se diante de um impasse. Seu filho, Diego, tinha apenas 4 meses de vida. Ela tinha acabado de virar mãe, ainda amamentava e colocava-se por vontade própria no parapeito do horror. A repórter sabia que mergulharia no inferno, e de novo, aqui o inferno não é uma hipérbole. Sabia também que no inferno não há fim de expediente. Um repórter, quando faz bem o seu trabalho, é assinalado pelo que vive. A dor só vira a palavra escrita depois de respirar dentro de cada um como pesadelo. Como repórter experiente, que pela qualidade de suas matérias ganhou os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo, Daniela sabia o que se estendia diante dela. E mesmo assim, fez a sua escolha. E o filho? Diego se orgulharia dela. Depois da série de reportagens publicada na Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, Daniela seguiu investigando. Viajava 95 quilômetros até Barbacena todas as manhãs e voltava à tarde, já exausta pelo que viu e ouviu, para iniciar a rotina no jornal. Entrevistou mais de 100 pessoas, parte delas nunca tinha contado a sua história. Além de sobreviventes do Holocausto, Daniela escutou o testemunho de funcionários e de médicos. Um deles, Ronaldo Simões Coelho, ligou para ela meses atrás. Meu tempo de validade está acabando. Não quero morrer sem ler seu livro. No final dos anos 70, o psiquiatra havia denunciado o Colônia e reivindicado sua extinção. O que acontece no Colônia é a desumanidade,
a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa, e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto qualquer que seja sua forma. Perdeu o emprego. Umas poucas vezes, os esqueletos do Colônia subiram à superfície. Passada a comoção pública, voltavam ao fundo empurrados pelas pedras de sempre. Em 1961, a rotina do hospício foi contada na revista O Cruzeiro pelo fotógrafo Luiz Alfredo e pelo repórter José Franco. O título da matéria era A Sucursal do Inferno. Em 1979, o repórter Irã Firmino e a fotógrafa Jane Faria publicaram a reportagem Os Porões da Loucura, no estado de Minas. O documentário, Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, filmado em 1979, tornou-se um símbolo da luta antimanicomial. No início dos anos 60, ao voltar para a redação de O Cruzeiro, depois de conhecer a colônia, o fotógrafo Luiz Alfredo desabafou com o chefe. Aquilo não é um acidente, mas um assassinato em massa. Apesar da denúncia estampada na revista de maior sucesso da época, a realidade só começaria a mudar, lentamente, 2 décadas mais tarde, a partir dos anos 80, quando a reforma psiquiátrica ganhou força. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes. Parte deles morrerá internada, parte tenta inventar um cotidiano em residências terapêuticas, com os farrapos de delicadeza que lhe sobraram. Como Sônia Maria da Costa, que às vezes coloca 2 vestidos porque passou a vida nua. Nesse livro, Daniela Arbeck salvou do esquecimento um capítulo da história do Brasil. Agora é preciso lembrar, porque a história não pode ser esquecida, porque o Holocausto ainda não acabou. Eliane Brum, São Paulo, 5 de fevereiro de 2013. Vocês podem ver, galera, a atualidade desse tema, né? Então vamos junto. Quem tiver estômago, continua aqui comigo. Quem não tiver, pode fechar o vídeo e seguir com a vida com tranquilidade, no esquecimento. Agora, o que acontece na materialidade, o que acontece na realidade, pode ser ignorado, pode ser reprimido, pode até mesmo ser deturpado. Mas isso não muda. Isso não muda a realidade, isso não muda os fatos, isso não muda a importância do que tem. E é justamente nessa importância que a gente vai precisar relembrar. Então, se você tem estômago e ficou até aqui, bora para o capítulo 1. O pavilhão Afonso Pena. O antigo arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo amanheceu especialmente frio naquela segunda-feira de 1975. Uma espiada pela janela azul de madeira indicava que a neblina típica dos meses de julho tomava conta da rua Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio. Lá dentro da casa rosa de 8 cômodos, Marlene Laureano se preparava para sair. Filha de mãe italiana e pai descendente de índios, a moça de 20 anos estava apreensiva. Antes das 5 horas da manhã, ela deixou o quarto e seguiu em direção à cozinha, onde a mãe esquentava leite no fogão a lenha. Vestida com a calça de ninho roxo e blusa rosa de algodão, roupa que só usava em ocasiões especiais, tomou o rápido café, despedindo-se em seguida. Já na rua, o ar gelado cortava o rosto da jovem. Fazia uns 8 graus, mas a sensação era de temperatura negativa. O clima de temperaturas baixas para os padrões brasileiros ainda é uma das características de Barbacena, cidade encravada na Serra da Mantiqueira, o maciço rochoso de Minas Gerais. O barulho que o sapato de solado de aço fazia ao tocar as ruas de pedra confirmava que Marlene tinha pressa. 30 minutos de caminhada, e lá estava ela de frente ao pontilhão que separava aquele lugar do resto da vida. Cruzou a estação ferroviária, vencendo o portão de ferro. Dali em diante, passou a andar pelo chão de terra batida em parte da área de mais de 8 milhões de metros quadrados. Apesar do tamanho, o complexo não podia ser visto do lado de fora, por causa da muralha que cercava todo o terreno. Lá dentro, a dimensão daquele espaço asperamente cinza
tomado por prédios com janelas amplas, porém gradeadas, impressionava. Marlene ainda pôde perceber no pátio alguns bancos cimentados. Ao final do trajeto, ela parou em frente ao Afonso Pena, um dos 7 pavilhões do departamento B, com cerca de 1.500 metros quadrados. Fechada por fora, a porta de madeira que dava acesso aos dormitórios começava a ser aberta. Um cheiro insuportável alcançou sua narina. Acostumada com o perfume das rosas do escritório da Brasil Flowers, onde passou por sua única experiência profissional até aquele momento, Marlene foi surpreendida pelo odor fétido vindo do interior do prédio. Nem tinha se refeito de tamanho mal-estar, quando avistou montes de capim espalhados pelo chão. Junto ao mato havia seres humanos esquálidos. 280 homens, a maioria nu, rastejavam pelo assoalho branco com tozetos pretos em meio à imundície do esgoto aberto que cruzava todo o pavilhão. Marlene sentiu vontade de vomitar. Não encontrava sentido em tudo aquilo. Queria gritar, mas a voz desapareceu da garganta. Guiada por um funcionário, viu-se obrigada a entrar. Tentou evitar pisar naqueles seres desfigurados, mas eram tantos que não havia como desviar. Só teve tempo de pensar que o mundo havia acabado e não tinha sido avisada. Ainda com os pensamentos descoordenados, avistou num canto da ala um cadáver misturado entre os vivos. Observou quando 2 homens de jaleco branco embrulharam o morto num lençol, o 16º naquele dia, embora muitos outros agonizassem. Na tentativa de se aquecerem durante a noite, os pacientes dormiam empilhados, sendo comum que os de baixo fossem encontrados mortos, como naquele dia 7. Contratada como atendente psiquiátrica, Marlene recebeu sua tarefa. Ficaria responsável pelo recolhimento diário do capim que deveria ser colocado para secar até que os guardas, nome dado aos servidores masculinos contratados pela Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica, FEAP, pudessem colocar a forragem vegetal de volta no pavilhão ao final do dia. Meu Deus, eu não vou dar conta. Essas pessoas vão morrer, murmurava Marlene, ao iniciar a tarefa de recolher o capim. Em choque, cumpriu a rotina. Embora sua mente estivesse no lugar modesto em que vivia, mas com cama limpa e quente para dormir. Pensou em desistir, porém não queria decepcionar os pais. Com o ensino médio concluído no Colégio Tiradentes, a 5ª filha de uma família de 8 irmãos tinha passado em 10º lugar em concurso do estado, um feito para os laureanos. A pergunta da mãe ecoava em sua cabeça. Filha, é isso o que você quer? Apesar de sentir medo do desconhecido, ela tinha certeza de que não seguiria os passos maternos. Durante 32 anos, Regina trabalhou na Ferreira Guimarães. Saía de casa ainda de madrugada e caminhava quase 2 horas para chegar ao serviço. A jornada exaustiva só terminava no final da tarde, quando a sirene da fábrica de tecidos anunciava que era hora de calar as máquinas. A lembrança dos sacrifícios enfrentados pela tecelã fez a filha esperar com ansiedade pelo primeiro dia do novo trabalho. O barulho da água caindo dentro do balde a despertou. Marlene iniciava agora a lavagem de toda a ala, na tentativa de desinfetar o chão impregnado pelo cheiro de fezes e urina não só humanas, mas também dos ratos que dividiam o espaço com os pacientes do Colônia, considerado o maior hospício do Brasil. Ao esfregar a vassoura contra o piso, a jovem viu o emprego dos sonhos transformar-se em pesadelo. Começara a trabalhar num campo de concentração travestido de hospital. Apesar de estar tomada pela indignação, sentiu-se impotente diante da instituição tradicional que mantinha, com o apoio da Igreja Católica, as portas abertas desde 1903. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina no lugar onde se padronizava tudo, inclusive os diagnósticos. Maria de Jesus, brasileira de apenas 23 anos, teve o Colônia como destino, em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela,
a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência em local que a vista não pudesse alcançar. Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou a ser desenhada. 30 anos depois, existiam 5.000 pacientes em lugar projetado inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi, então, oficialmente sugerida pelo chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos pavilhões para caber mais e mais infelizes. O modelo do leito-chão deu tão certo que foi recomendado pelo poder público para outros hospitais mineiros em 1959. Somente em 1980, quando os primeiros ventos da reforma psiquiátrica no Brasil começaram a soprar por lá, é que os gemidos do desengano foram sendo substituídos por alguma esperança. 60.000 pessoas perderam a vida no Colônia. As 5 décadas mais dramáticas do país fazem parte do período em que a loucura dos chamados normais dizimou pelo menos 2 gerações de inocentes em 18.250 dias de horror. Restam hoje menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa. Boa parte deles está aqui nesse livro. E é pelo olhar das testemunhas, das vítimas e de alguns de seus algozes que a história do Holocausto brasileiro começa a ser contada. "Está chegando mais um trem de doido", gritou um funcionário do hospital. A parada na estação Bias Fortes era a última da longa viagem de trem que cortava o interior do país. Quando a locomotiva desacelerava, já nos fundos do Hospital Colônia, os passageiros se agitavam. Acuados e famintos, esperavam a ordem dos guardas para descer, seguindo em fila indiana na direção do desconhecido. Muitos nem sequer sabiam em que cidade tinham desembarcado, ou mesmo o motivo pelo qual foram despachados para aquele lugar. Os deserdados sociais chegavam a Barbacena de vários cantos do Brasil. Eles abarrotavam os vagões de carga de maneira idêntica aos judeus levados, durante a Segunda Guerra Mundial, para os campos de concentração nazistas de Auschwitz. A expressão "trem de doido" surgiu ali. Criada pelo escritor Guimarães Rosa, ela foi incorporada ao vocabulário dos mineiros para definir algo positivo, mas à época marcava o início de uma viagem sem volta ao inferno. O simbolismo da loucura nos contos de Guimarães Rosa indica que, assim como Marlene, um dos mais famosos escritores do país conhecia a realidade do Colônia. O romancista e contista foi médico voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista de 1932, ingressando um ano depois como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria, em Barbacena. No conto Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, do livro Primeiras Histórias, lançado em 1962, o autor resgata a situação dos trens que chegavam apinhados de gente à capital brasileira da loucura, em busca de tratamento psiquiátrico. O escritor referia-se a Barbacena, descrevendo, por meio do personagem principal, a angústia de um homem na despedida das únicas pessoas que tinha no mundo e que partiriam no trem da solidão coletiva. Soroco jamais voltaria a ver seus afetos. As famílias dos pacientes do Colônia também não. Ao receberem o passaporte para o hospital, os passageiros tinham sua humanidade confiscada. Os recém-chegados à estação do Colônia eram levados para o setor de triagem. Lá, os novatos viam-se separados por sexo, idade e características físicas.
Eram obrigados a entregar seus pertences, mesmo que dispusessem do mínimo, inclusive roupas e sapatos. Um constrangimento que levava às lágrimas muitas mulheres que jamais haviam enfrentado a humilhação de ficar nuas em público. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelado. Os homens tinham ainda o cabelo raspado de maneira semelhante à dos prisioneiros de guerra. Após a sessão de desinfecção, o grupo recebia o famoso azulão, uniforme azul de brim, tecido incapaz de blindar as baixíssimas temperaturas da cidade. Assim, padronizado e violado em sua intimidade, seguia cada um para o seu setor. Os homens eram encaminhados para o departamento B, e os que tinham condição de trabalhar iam para o pavilhão Milton Campos, onde, em razão dos pequenos dormitórios, ficavam amontoados, sendo obrigados a juntar as camas para que nem todos dormissem no chão. As mulheres andavam em silêncio na direção do departamento A, conhecido como assistência. Daquele momento em diante, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas, irmãs. As que não podiam pagar pela internação, mais de 80%, eram consideradas indigentes. Nessa condição, viam-se despidas do passado, às vezes, até mesmo da própria identidade. Sem documentos, muitas pacientes do Colônia eram rebatizadas pelos funcionários. Perdiam o nome de nascimento, sua história original e sua referência, como se tivessem aparecido no mundo sem alguém que as parisse. Outros recebiam a alcunha ignorado de tal. Muitas ignoradas eram filhas de fazendeiros, as quais haviam perdido a virgindade, ou adotavam um comportamento considerado inadequado para um Brasil, à época, dominado por coronéis e latifundiários. Esposas trocadas por amantes acabavam silenciadas pela internação no Colônia. Havia também prostitutas, a maioria vinda de São João del Rei, enviadas para o pavilhão feminino Arthur Bernardes, após cortarem com gilete os homens com quem haviam se deitado, mas que se recusavam a pagar pelo programa. Além do trem, muita gente era enviada para o hospital de ônibus ou em viatura policial. Várias requisições de internação eram assinadas por delegados. Antes da construção do Colônia, muitos dos chamados loucos em Minas tinham como destino as cadeias públicas ou as santas casas de misericórdia, onde eram mantidos em anexos. Como a psiquiatria se constituiu no Brasil somente no início do século XIX, a assistência aos alienados ainda era algo incipiente. Que teve o seu primeiro hospício, o Pedro II, instituído por decreto em 1841. Por isso, apesar de ser um hospital, o Colônia era carente de médicos. Até o final da década de 50, psiquiatras e clínicos ainda eram uma raridade por lá. O hospital acabou tendo a sua finalidade deturpada desde os primeiros tempos. Já em 1914, há registros de queixas sobre as condições inadequadas de atendimento. Apesar das constantes liberações de suplementos de créditos aprovados pela Assembleia Legislativa. Considerado pela história oficial como um presente de grego para Barbacena, já que o hospício foi construído na cidade como prêmio de consolação, após perder a disputa com Belo Horizonte para ser a capital de Minas. O Colônia, pelo contrário, atendeu a interesses políticos, impulsionando ainda a economia local. Além de produtor de flores, o município consolidou sua vocação para o comércio, ganhou, e muitos, fornecedores, além de moradores que viam no lugar a chance de um emprego bem remunerado, apesar da pouca qualificação dos candidatos. Mesmo com baixíssimo nível de escolaridade, os barbacenenses trocavam postos de trabalho por votos. Muitos coronéis da política mineira nasceram junto com o Colônia, transformando o hospital em grande curral eleitoral. O município se ressente até hoje da pecha de seu hospício, mas o comércio da loucura, que mais tarde despertou a gana das clínicas particulares, viabilizou o modelo de cidade que Barbacena se tornou. 19 dos 25 hospitais psiquiátricos existentes em Minas, até a década de 1980, estavam localizados no famoso Corredor da Loucura formado por Barbacena,
Juiz de Fora e Belo Horizonte. Nesse período, as 3 cidades concentravam 80% dos leitos da saúde mental no estado. Parâmetros da Organização Mundial da Saúde estabeleciam como referência 3 internações para cada 1.000 beneficiários no país. Mas estudos do setor psiquiátrico mineiro revelaram quase 7 internações para cada grupo de 1.000, em 1979. Em 1981, o número era superior a 5. A cada 2 consultas e meia, uma pessoa era hospitalizada nas gerais. Antônio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o hospital aos 25 anos. Há poucos registros sobre o passado de Cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios, como Antônio diz, resultando em sua prisão. Hoje, passados mais de 40 anos do episódio, o Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado para a colônia pela caneta de um delegado no dia 3 de janeiro de 1969. Não sei por que me prenderam. Cada um fala uma coisa, mas, depois que perdi meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia, me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No começo, incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente se acostumava. Se existe inferno, o Colônia era aquele lugar. Antônio falava baixo, como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às mãos, e apesar da estatura alta, parece querer esconder-se de si mesmo. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. "Por que você não disse que falava?" perguntou um funcionário da unidade, surpreso com a novidade. "Uai, nunca ninguém perguntou?" Cabo também passou a vida assinando documentos com as digitais, até descobrirem que ele sabia escrever o próprio nome. Deixou o hospital em 2003 para morar numa residência terapêutica de Barbacena, uma das 28 casas mantidas pela prefeitura da cidade em parceria com a ONG Instituto Bom Pastor. Quando se viu fora dos muros do hospital, não sabia como sobreviver sem amarras. "A que horas as luzes se apagam aqui?" perguntou na primeira noite liberto do cativeiro. Retirado do convívio social por quase meio século, ele jamais poderia imaginar que agora era dono do seu tempo e que tinha ele mesmo o poder de clarear ou escurecer o ambiente com um simples toque no interruptor. Além de nunca ter visto um apagador de luz, ser dono de si era uma novidade para quem viveu décadas de institucionalização. Para Antônio, no entanto, se desvencilhar do Colônia foi tão difícil quanto mudar de endereço. O hospital estava ali, marcado não só em seu corpo, mas também impregnado em sua alma. Por isso, os pesadelos tornavam seu sono sobressaltado e se repetiam noite após noite. Acordava com o suor umedecendo o pijama e sempre com a mesma sensação de terror. Olhava ao redor para ver onde estava e descobria que os eletrochoques com os quais sonhava ainda o mantinham prisioneiro do Colônia. Recordava-se sempre do início das sessões, quando era segurado pelas mãos e pelos pés para que fosse amarrado ao leito. Os gritos de medo eram calados pela borracha colocada à força entre os lábios, única maneira de garantir que não tivesse a língua cortada durante as descargas elétricas. O que acontecia após o choque, Cabo não sabia. Perdia a consciência quando o castigo lhe era aplicado. O colega Antônio da Silva, o Toninho, lembrava bem o que acontecia depois que o aparelho era ligado. Ele via os companheiros estrebucharem quase como se os olhos saltassem da face. Cabisbaixo, faz uma revelação. Ajudei a dar choque em muitos colegas. Ficava segurando,
confessa o homem que hoje tem 48 anos. Abandonado no Colônia aos 12 anos pela família por causa de um quadro de epilepsia, Toninho não era o único a participar disso. O eletrochoque era algo tão comum na unidade que muitas vítimas se tornavam algozes depois que o efeito da descarga elétrica passava. Funcionário aposentado do hospital, Geraldo Magela Franco, 67 anos, admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinham finalidades terapêuticas, mas de contenção e intimidação. Ele trabalhou 29 anos no Colônia, onde foi contratado como vigia em 9 de outubro de 1969. Permaneceu na unidade até 1998 e, como não tinha formação adequada para lidar com os pacientes, aprendeu na cartilha dos funcionários mais antigos do que ele. Não havia prescrição. A gente aprendia na prática sobre o que fazer quando ocorria qualquer perturbação. No caso dos remédios, a gente dava quando o doente apresentava algum tipo de alteração. Em situações de epilepsia, aplicávamos uma injeção. Se o cara às vezes se exaltava, ficava bravo, a gente dava uma injeção para ele se acalmar. Testemunha do Holocausto, o médico Ronaldo Simões Coelho, 80 anos, garante que de perto o horror era ainda maior. A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. Ronaldo foi contratado pelo Estado em 29 de julho de 1971 como psiquiatra. Também foi secretário-geral da recém-criada Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica, substituída, em 77, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FHEMIG. A eletroconvulsoterapia existe desde 1938 para tratamento de doenças mentais, mas seu uso no século passado foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque se modernizou há um par de décadas, sendo utilizada nos dias atuais com fins terapêuticos para alguns tipos de transtornos, como a depressão profunda, embora existam correntes contrárias ao seu uso. No Brasil, o método só passou a ter mais controle em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras específicas para a adoção da técnica, com a necessidade de aplicar a anestesia geral. Além da anestesia, a utilização de relaxantes musculares ameniza as convulsões, mas nem sempre foi assim. No Colônia, o choque era aplicado a seco e tinha características semelhantes à tortura. Para conseguir crescer profissionalmente dentro do hospital, os interessados precisavam passar por todas as etapas de atendimento na área da saúde, desde a aplicação de injeção até a realização de curativo e do temido eletrochoque. Francisca Moreira dos Reis, funcionária da cozinha, era uma das candidatas à vaga de atendente de enfermagem em 1979. Ela e outras 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do pavilhão Afonso Pena, escolhidos aleatoriamente para o exercício. Chiquinha, como é conhecida, jamais havia feito nada parecido na vida. Por isso, não sabia como iria reagir na hora das descargas. Decidiu que assistiria às colegas na prova prática, para, depois, iniciar o teste. A colega Maria do Carmo, que também era da cozinha, foi a primeira a tentar. Cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a essa altura já estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou mentalmente 1, 2, 3 e aproximou os eletrodos das têmporas de sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca da voltagem 110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente de todos. Estarrecidas, as candidatas se mantiveram em silêncio. Algumas lágrimas teimaram em cair naqueles rostos assustados,
mas ninguém ousou falar. Imediatamente, os atendentes do hospital embrulharam o coitado num lençol, como se aquele não fosse um cadáver. Simplesmente fizeram o pacote, colocaram no chão e o corpo ainda quente ficou à espera de quem o recolhesse para o necrotério. Menos um, pensou o guarda enquanto fazia o exercício. Imediatamente, os atendentes do hospital embrulharam o coitado num lençol, como se aquele não fosse um cadáver. Simplesmente fizeram o pacote, colocaram no chão e o corpo ainda quente ficou à espera de quem o recolhesse para o necrotério. Menos um, pensou o guarda enquanto fazia o serviço. A segunda candidata se aproximou de outra cama e, trêmula, iniciou a prova. O paciente escolhido era mais jovem que o primeiro. Aparentava ter menos de 20 anos. Com os olhos esbugalhados de medo, ele até tentou reagir, mas não conseguia se mover, preso ao leito. Suas súplicas foram abafadas pelo tecido que enchia a boca. 1, 2, 3, nova contagem, e o homem recebeu a descarga. Não resistiu. Era a segunda morte da noite, e as aulas estavam só começando. Chiquinha não suportou. Não quero mais fazer esse curso, gritou, antes de sair correndo. Passou um bom tempo na cozinha até pedir baixa do emprego, para onde só voltaria em 1988. A primeira lembrança que Chiquinha tem do Colônia é de 1965. Aos 10 anos, ela ajudava a servir os pacientes no refeitório feminino. Apesar da pouca idade, a menina tinha entrada liberada no hospital, onde levava marmita para a mãe, Maria José Moreira, contratada em 1959. Nesse período, a filha da funcionária subia na mesa de cimento para distribuir café, única maneira de alcançar as canecas de alumínio. Cresceu lidando de perto com o estigma da loucura, sem compreender por que pessoas feitas de carne e osso como ela tinham perdido a liberdade. Cansou de ouvir histórias sobre os loucos perigosos, mas as pessoas que ofereciam risco eram as mesmas que passavam a noite na porta do quarto dos plantonistas para proteger a filha da funcionária que dormiria por lá. Mimada pelas pacientes, a menina não sentia medo. Pelo contrário, ficou amiga de Conceição Machado, uma das internas que mais resistiram ao encarceramento no Colônia. Aos 15 anos, Conceição foi mandada para o hospital, porque decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora trabalhasse como os irmãos na fazenda de Dores, do Indaiá, município pouco povoado no centro-oeste das Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos mesmos direitos. Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem de doido, único no país que fazia viagens sem volta. Em 10 de maio de 1942, ela deu entrada no hospital, de onde nunca mais saiu. Em 30 anos, nunca recebeu visita. No começo, a filha de Indaiá foi tomada pela indignação. Bonita, jovem e lúcida, não aceitava o diagnóstico de loucura. Por isso, agredia os guardas, desafiava com violência a ordem imposta. O peso da retaliação era maior do que a ousadia da adolescente. Como castigo, Conceição passou mais de 2 anos trancada em cela inferior a 10 metros quadrados. Só via a luz do sol 20 minutos por dia. Lutou com todas as suas forças para não se envergar diante do peso da sentença, até decidir canalizar sua energia para tentar mudar o lugar que passou a ser seu mundo. Levantou a voz para exigir médicos, alimentação de qualidade, assistência digna, tornando-se líder de seu grupo. Um dia, indignada com o descaso imposto aos pacientes, ela tomou o caminho da sala do então diretor José Teobaldo Tolendal. Entrou gritando. Surpreso, ele levantou-se da cadeira. Ficaram separados pela mesa. Senhor diretor, prove este café. Se serviu para o senhor tomar,
também serve para os pacientes, desafiou Conceição. A dor de Conceição tocou a filha da funcionária, mas foi a garra dela que conquistou o respeito da menina. Aos 14 anos, Chiquinha arranjou namorado e prometeu à paciente que a levaria para assistir ao seu casamento. Dito e feito. Quando Chiquinha, aos 15 anos, se uniu ao cabo da aeronáutica Pedro Vitorino dos Reis, de 19 anos, na Igreja São José, Conceição estava lá para assistir à cerimônia. Estava com 43 anos, e mesmo sabendo que o Colônia tinha se apropriado do seu futuro, desejava o melhor para a amiga. Pelo menos alguém que conhecia teria a chance de ser feliz. O exemplo de garra de Conceição marcou a vida de Chiquinha. Assim como a amiga de Indaiá, ela também queria ser porta-voz de seu grupo em busca de melhorias. Chiquinha tornou-se diretora do Sindicato Único da Saúde. Aos 57 anos, representa quase 20.000 servidores mineiros. Foi Maria José quem pediu à filha para se inscrever no concurso público que daria direito a uma vaga na instituição. À época, bastava uma carta de recomendação de um político local para garantir a vaga. Havia se valido desse recurso para entrar no Colônia, permanecendo 30 anos no emprego. Começou a trabalhar no pavilhão Crispim, que abrigava 350 mulheres, sendo responsável pela limpeza da ala e pela higiene das pacientes. Sem saber ler nem escrever, distribuía pelas cores os 2 únicos comprimidos disponíveis na farmácia, Ampliquitil e Diazepam. Quando a intenção era acalmar os ânimos, ela lançava a mão de 2 rosas, com efeito sedativo. Para reduzir a ansiedade, usava 2 azuis. Com então 22 anos, Chiquinha seguiu o conselho da mãe, sendo contratada no Colônia, em 1977, como auxiliar de serviços gerais. Optou pela cozinha, pois preferia enfrentar as caldeiras ao cheiro dos pavilhões. Qual é o cardápio? Perguntou Chiquinha em seu primeiro dia como funcionária. Simples, ouviu da veterana. Segunda, quarta e sexta, arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Terça, quinta, sábado e domingo, a variação é feita com carne moída. E para as pensionistas, a mesma coisa? Claro que não. Quem pode pagar come melhor. Em vez de ovo, omelete. A gente também incrementa a carne moída e faz uns bolinhos ou hambúrguer. O macarrão vai com molho. E o jantar? Para as indigentes, sopa de macarrão branco. Entendeu? Chiquinha fez que sim com a cabeça, mas saiu para chorar no pátio. Embora já conhecesse o Colônia havia 9 anos, o que antes era apenas brincadeira de criança se transformou em experiência cruel. Por dia, a cozinha gastava 120 quilos de arroz e apenas 60 quilos de feijão para alimentar um exército de 4.800 pessoas. Como a quantidade não dava, o jeito era engrossar a água preta com farinha de mandioca, na tentativa de encorpar o caldo e fazer a comida render. Além de aguada, a comida era insossa, pois quase não levava tempero. À época da colheita de milho, todas as refeições eram provenientes dos grãos da espiga, sendo comum diarreia provocada pelo excesso de amido. Quando havia carne, era triturada e misturada às refeições, já que faca e garfo eram proibidos. Farta mesmo somente a quantidade de verduras colhidas na horta do hospital e levadas para a cozinha em um pequeno caminhão. Apesar de couve em quantidade, faltava funcionário para picar tudo aquilo. Por isso, boa parte das folhas tinha o lixo como destino. Chiquinha tem agora o olhar perdido, os olhos encharcados de lágrimas, quase a ponto de transbordar. 35 anos depois, tem o pensamento direcionado para o ontem. Eu não sabia o tamanho da tragédia. Hoje sei e me arrependo de não ter dado o grito mais cedo. Acho que eu podia ter evitado alguma morte. Quantas? Muitas, talvez. A sensação de impotência diante das atrocidades ocorridas dentro dos muros do hospital é comum a funcionários e ex-funcionários do Colônia. Muitos contam que desejaram denunciar o sistema,
mas não havia quem se dispusesse a ouvir. 28 presidentes do estado de Minas Gerais, interventores federais e governadores, revezaram-se no poder desde a criação do colônia. Entre 1903 e 1980. Outros 10 diretores comandaram a instituição nesse período, alguns por mais de 20 anos, como o médico Joaquim Dutra, o primeiro dirigente. Em 1961, o presidente Jânio Quadros colocou o aparato governamental a serviço da instituição para reverter o calamitoso nível de assistência dada aos enfermos. Deputados mineiros criaram comissões para discutir a situação da unidade 10 anos depois. Nenhum deles foi capaz de fazer os abusos cessarem. Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam morte nas costas. É isso, né, pessoal? Por hoje chega. Semana que vem tem mais. Capítulo 2. Por favor, comentários, sugestões, coloquem aqui na descrição. Desculpa essa minha aparência de cansado. Hoje é domingo de madrugada, é o melhor horário para gravar porque o áudio fica com qualidade melhor. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho meu Instagram aqui, meu TikTok está aqui também, por mais que ele também esteja começando. E uma ótima semana para vocês. Um grande abraço.